Amém, irmãos? Quero aproveitar que vocês estão em pé. Quero saudar vocês na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Senhor Deus, ainda quero agradecer a Ti por estarmos aqui, Senhor. Nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Dependemos do Teu agir. Fala, Senhor, ao Teu povo. Fala a cada coração, Senhor. Que saímos daqui transformados e mudados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, essa mensagem, essa noite, eu me baseei num sermão de Charles Spurgeon, o que significa, obrigado irmã, permanecer em Cristo. A palavra permanecer tem o sentido de submeter ao que a Bíblia revela. Envolve compromisso, envolve fidelidade, envolve perseverança, ética, verdade e obediência. Quando Cristo permanece em nós, o eu diminui, o eu começa a morrer. O destaque de uma pessoa permanecer em Cristo não é o tanto que ela fala de Jesus, mas sim o quanto o eu perde espaço. Eu sei que é uma grande luta que nós temos o inimigo das nossas vidas, que é o diabo, mas nós temos o eu que trabalha fortemente dentro de nós, e muitas vezes ele nos afasta e guerreia contra a nossa vontade de obedecer a Deus. A vida passa do estágio do eu faço, e começa a perder o espaço, e fica valendo o que Ele faz em mim. Onde Cristo permanece, a autoconfiança começa a morrer, de maneira silenciosa. A paciência fica insuficiente, e depois a obediência se torna inconstante. Quanto ao amor, não é puro sem a contínua operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa
percepção que Spurgeon relatou no seu sermão e que João fala aqui de permanecer ligado na videira, essa percepção nos leva a uma rendição. Precisamos abrir mão do nosso controle. Precisamos abrir mão daquilo que nós queremos ter o domínio. Nós precisamos soltar a mão do leme da nossa vida e colocar Cristo na direção da nossa vida. Queremos, sim, a vida da videira, mas muitas vezes nós queremos continuar no controle desta nave, dessa vida, do nosso coração. E no texto que nós lemos, Jesus ilustra a nossa vida, a vida de cada um de nós como ramos, ligados à videira, e Ele sendo essa videira verdadeira. Jesus deixa claro, nesse texto que nós lemos, que não haverá vida se o ramo não estiver ligado na videira, recebendo os nutrientes, recebendo o sustento que vem da videira. Eu não sei se aqui você tem uma videira plantada na sua casa. Nós temos lá em casa, estamos torcendo para que em algum momento ela dê fruto. Mas se a gente cortar algum ramo, algum ponto dessa videira, aquela parte cortada, ela não vai receber mais nutrientes, ela não vai ter vida. Por talvez alguns dias ou algumas horas ela vai permanecer verde, mas ela não vai produzir fruto. Permanecer é permitir que Ele não seja somente a força da nossa vida, mas que Ele seja Senhor da nossa vida. Quando Ele se torna Senhor, muitas justificativas, elas são destruídas. Muitas muralhas de paixões, de desejos são demolidas. Muitos impulsos que nós temos são destronados. E o eu começa a ser confrontado. Nada é tão danoso à nossa vida com Cristo do que o orgulho espiritual. Cria-se a ideia que a gente já sabe tudo. Quantos anos a gente já tem de igreja? Quantos anos a gente tem de caminhada? Quantas pregações a gente ouviu? Então a gente começa a olhar a nossa caminhada com Deus num modo de automático. Cria essa ideia que você já sabe tudo, cria essa ideia que você é forte, cria-se a ideia que você não depende do agir de Deus e você começa a andar no automático. Eu sei fazer, é mais um domingo, eu vou para a igreja, é mais um domingo, eu vou cantar, é mais um domingo, eu vou pregar uma mensagem, é mais um domingo, eu vou dar meu dízimo, é mais um domingo. E a gente anda no automático. Isso é orgulho espiritual. O eu busca o seu espaço de reconhecimento e uma louca ideia que ele pode estar no controle, desconectado da videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O ramo não se orgulha da seiva que recebe, não reivindica mérito nenhum para si, pois tudo vem da videira. Quando Cristo permanece, a vida interior muda de centro. As decisões passam a levar em conta não mais aquilo que me agrada, não mais aquilo que eu desejo, não mais aquilo que holofote vem para mim, mas eu busco aquilo que glorifica a Deus. O que significa glorificar a Deus? Você já parou para pensar o que é glorificar a Deus? Será que glorificar a Deus é quando você consegue uma porta de emprego? Ou será que glorificar a Deus é quando essa porta é fechada? Será que quando você ganha, você glorifica a Deus? Ou quando você perde, você glorifica a Deus? Como é que funciona isso dentro do seu coração? Como funciona dentro da sua vida? Glorificar a Deus é tudo
que expressar a vontade de Deus. Não é a sua, não é minha, é a vontade de Deus. Vitória, derrota, ganho, perda, pastos verdejantes, deserto. Nós devemos seguir segurando na mão de Deus. Ele nos conduz, Ele sabe como nos conduzir. E o propósito maior na nossa vida, a resposta melhor na nossa vida, é a resposta que Deus vai ser glorificado. Nós muitas vezes não entendemos. Pastor Paulo costuma usar uma frase lá em São Paulo: nós não enxergamos na curva. Você entra numa curva, mas você não sabe o que está ali. O Senhor sabe. Às vezes aquilo que para você é uma derrota, é um livramento. É uma resposta de Deus para o futuro, para que você seja abençoado. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O eu perde força dominante e a voz de Cristo é a predominante. O eu não vai dominar mais, quem vai dominar vai ser a vontade de Deus, a voz de Deus. A cada dia a permanência em Cristo vai se aprofundando, ela vai limpando camadas e mais camadas no nosso coração. Coisas que muitas vezes a gente deixa escondido, guardado. Por quê? Porque ali eu domino, porque ali agrada o meu eu, porque ali eu tenho vontades que são preservadas, são escondidas. Mas quando eu permaneço ligado na videira, a palavra de Deus vem e vai limpando, e vai tirando camada por camada, para que Cristo reine na nossa vida e faça a diferença. O eu perde força. O Senhor começa a limpeza, e nós deparamos muitas vezes com orgulho, disfarçado por zelo. Não é orgulho, é zelo. Muitas vezes a autossuficiência está mascarada pela maturidade. Quantos anos eu tenho de igreja? Quantos anos o seu joelho não se dobrou para buscar o Senhor? Quanto tempo faz que você não teve um momento de consagração, de jejum, de busca do Senhor? Quantas vezes você desligou o automático e falou: Senhor, eu dependo do Senhor, eu não sei como fazer, ou até eu sei, mas eu quero que o Senhor esteja à frente. Eu tenho o meu salário, mas Senhor, está aqui, me ajude a usá-lo, para que o teu nome seja glorificado, para que minha família seja abençoada, para que vidas que o Senhor coloca ao meu lado, eu possa abençoar. Tira-me desse automático, tira do jeito que eu estou acostumado a fazer. O eu prefere o controle do que a confiança, prefere a aparência do que a verdade. Precisamos reconhecer que Deus é a fonte e aceitar esse desmonte interior. Precisamos reconhecer que até as nossas melhores obras, elas têm que ser sustentadas pelo Senhor. Sabe aquilo que você sabe fazer de melhor? Sabe aquilo que você capricha para fazer? Sabe aquilo que a igreja falou assim: nossa, aquele irmão fez aquele trabalho, foi muito bonito. Nossa, o pastor me elogiou porque ele gostou da forma que eu preguei. Ele gostou da forma que eu agi lá na igreja, que eu arrumei a igreja, que eu preparei o vaso, que eu preparei a ceia. Até as suas melhores obras dependem da ação do Espírito Santo de Deus. Depende de você estar ligado na videira para que Deus seja glorificado. A maturidade cristã e o meu maior tempo de igreja não podem traduzir minha maior autonomia de Deus, e sim a minha maior dependência de Deus. Eu estudei aquela música, eu sei tocar, eu sei o tom, eu sei o ritmo. Sabe aquela mensagem? Nossa, eu tenho uma introdução, eu tenho uma aplicação, eu tenho final. Está tudo certo. Mas até essa melhor obra, nós dependemos de estar ligado na videira. Nós precisamos. Os santos mais maduros são aqueles que menos confiam em si mesmo. A minha confiança está em Deus, a minha esperança está em Deus. Eu tenho minha razão, eu tenho o meu conceito. Está tudo certo, mas a minha dependência vem dEle. Se o Senhor não agir na minha vida, não adianta riqueza, não adianta tesouros, não adianta saúde.
Eu preciso estar permanentemente ligado na videira. É dela que vem a minha vida, a minha força. Eles não vivem em constante ansiedade, mas em constante dependência. Nós precisamos estar nessa constante dependência. Essa dependência não paralisa, essa dependência nos liberta. Estar ligado na videira nos dá liberdade de servir a Deus. Quando eu perde o centro, ele não precisa justificar nada, ele permanece ligado na videira. Enquanto o cristão permanecer ligado na videira, o fruto cresce, e a glória é para Cristo, é para Deus. Jesus nunca disse que permanecer seria confortável ao ego, e sim seria vital, para que a sua alma, a minha alma, seja salva. Se nós não estivermos ligados na videira, nós não seremos salvos, não seremos alcançados pela salvação do Senhor. João 15, 5 na parte B diz: se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Esta postura de permanecer em Cristo muda primeiro o interior, para depois mudar o exterior. Não adianta você vir bem arrumado, não adianta você vir perfumado, não adianta você transparecer uma coisa. Cristo é aquele que olha o seu interior. Ele sabe aonde você está ligado, ele sabe qual é a sua permanência, qual é o seu compromisso com Deus. Essa postura mata o orgulho, fortalece a fé e aprofunda a comunhão. Onde Cristo permanece, o eu não reina. No reino de Deus só pode haver espaço para um centro, não existe dois centros. Quando Cristo ocupa esse espaço central, a sua vida começa a florescer de verdade. Ah, pastor, está tão difícil, eu não consigo, eu não vejo, eu não caminho, eu não sei o que fazer, A primeira coisa é, você está ligado na videira verdadeira. Você é esse ramo da videira verdadeira. Você está totalmente dependendo da ação do Espírito Santo na sua vida. Quando oramos muito e recebemos pouco, não é falta de fé, é falta de permanência. Ah, eu tenho orado e não muda, não acontece. A pergunta é você está permanentemente ligado nessa videira? Se vocês, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer em Cristo e as minhas palavras permanecerem em mim, essa promessa não está solta, ela está condicionada. Permanecer em Cristo e as suas palavras permanecerem em mim, aí nós vamos receber. Está condicionada que a palavra permaneça no meu interior. São essas duas condições inseparáveis. A oração não é um instrumento que você usa para dobrar Deus à sua vontade, mas é o meio pelo qual Deus alinha o seu coração ao coração dele. Quando a palavra não permanece, a oração se torna barulhenta. Quando a palavra não permanece, a oração se torna repetitiva. Quando a palavra não permanece, ela se torna uma oração ansiosa, vazia. Temos muitas palavras dirigidas a Ele, mas pouca escuta diante dEle, pouca submissão, pouca transformação. Permanecer em Cristo implica permitir que a sua palavra faça morada, e não uma visitação no coração. Não podemos usar versículos descartáveis como apoio emocional. Não podemos fazer leituras apressadas. Antes de dormir eu tenho que ler um salmo, antes de fazer qualquer coisa eu tenho que falar um versículo. Não. Qual é o tempo que a gente tem gasto para se conectar, para falar com Deus e também ouvir a Deus? Será que o seu tempo de oração é muito mais falar do que ouvir?
Onde a palavra não habita, a oração perde a direção. O cristão passa a pedir muito, mas pede mal. Oração sem escritura são como flechas disparadas sem alvo. Elas sobem, mas não sabemos aonde vão cair. Quando a palavra permanece, ela muda os nossos desejos antes de moldar as palavras. O que se pede muda, o tom muda, o coração aprende a desejar aquilo que glorifica a Deus, que glorifica a videira, e não aquilo que apenas satisfaz o ramo. Eu nunca vi um ramo pedir para a videira: olha, eu quero dar uma uva sem semente, eu quero dar uma uva com semente, eu quero dar uma uva branca, eu quero dar uma rosada. Não. A videira sabe exatamente qual é o fruto que você vai dar, porque ele, Jesus Cristo, vai ser glorificado. É por isso que Jesus não prometeu responder qualquer oração feita em seu nome. Ah, mas o pastor me ensinou a orar em nome de Jesus, ok, mas é por isso que Jesus não prometeu responder qualquer oração feita em seu nome de forma superficial. Ele prometeu resposta à oração que nasce de um coração governado pela palavra de Deus. Se as minhas palavras permanecerem em vós, isso implica em obediência, isso implica em submissão interior, de transformação. Não é uma fórmula, é uma comunhão com Deus. Muitos se frustram porque oram a partir do próprio ego e não da permanência. Pedem alívio sem rendição, pedem bênção sem poda, pedem mudança de circunstâncias sem mudança de coração. Oh Senhor, muda uma situação assim, 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 mas a pessoa não quer mudar. Então eles concluem equivocadamente: Deus não me responde. Deus não me responde. João 15 nos diz que o problema não está na promessa. A promessa está ali, mas está na permanência. A escritura não foi dada apenas para ser lida, mas para ser absorvida. Quando a palavra permanece, ela começa a governar os pensamentos, ela começa a filtrar os afetos, ela começa a corrigir os impulsos. A oração deixa de ser um monólogo desesperado e se torna um diálogo reverente, importante com Deus. O cristão não fala apenas para ser ouvido, mas ele fala porque aprendeu a ouvir. Será que as suas orações têm sido reflexo daquilo que você tem ouvido Deus falar com você? Permanecer na palavra expõe muito mais daquilo que precisa morrer em nós. Certos pedidos simplesmente desaparecem, não porque Deus negou, mas porque o coração mudou. Outros pedidos surgem, mais alinhados, mais profundos, menos centrados no eu. Isso não empobrece a vida de oração, isso purifica a vida de oração. Há cristãos que medem a espiritualidade da oração pela intensidade da oração. Jesus mede pela permanência e na palavra. A intensidade pode ser emocional, a permanência transforma. Uma hora com a Bíblia, uma hora com a Bíblia no coração vale mais do que muitas horas de palavras vazias diante de Deus. Onde a palavra governa, o coração do crente muda e a oração encontra solo fértil. Quando Cristo permanece, a sua palavra habita. A oração deixa de ser uma tentativa e se torna uma consequência. Não é mais um esforço para convencer Deus, mas é uma expressão de comunhão com Deus. Coisa maravilhosa. Você ter a
certeza de que a palavra de Deus trabalhou, transformou, mudou a sua vida a tal ponto que a resposta é certa. Por quê? Porque a oração está baseada na vontade de glorificar a Deus. O cristão ora como alguém que está ligado na videira, não como alguém que fala de fora. Isso muda tudo. É o que a gente viu ali em João 15:7. Não é uma promessa para inflar expectativas carnais, é uma promessa para aprofundar a minha, a sua comunhão com Ele. O que é concedido, a resposta da oração, glorifica o Pai, porque nasce da vida do Filho fluindo no ramo. A oração passa a carregar o cheiro da videira, mas não é mais centrado no meu conforto, no meu agrado, mas no fruto. Se hoje a oração permanece seca, frustrante, não comece tentando orar mais. Vou repetir. Se hoje a sua oração parece seca, frustrante, não comece tentando orar mais. Comece a permanecer mais ligado na videira. Permita que a palavra volte a ocupar o centro da sua vida, desde que ela confronte e ajuste a sua vida à vontade de Deus, alinhe os teus desejos, aquilo que Deus quer na sua vida, que ela o coloque no prumo, que ela o tire da beira do caminho e te coloque firmado na rocha inabalável que é Jesus Cristo. É difícil entender que o crente fale, eu estou firmado na rocha, mas a vida não está ligada na rocha. Como que vai funcionar a oração? Não tem jeito. Onde a palavra permanece, a oração revive. Onde a oração revive, a comunhão se aprofunda, porque no reino de Deus não é a quantidade de palavras que move o céu, é a permanência de Cristo no coração que vai fazer a diferença. O perigo real não é permanecer. O perigo real de não permanecer é quando a fé se torna apenas um nome. João 15 traz um alerta. Jesus não fala somente em frutificar, ele fala sobre secar. Muitos não gostam dessa parte, mas faz parte dessa mensagem que Jesus trouxe. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E o versículo 6 fala, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Essas palavras não foram dirigidas a pagãos, não, distantes, mas a gente que estava perto, ouvindo, caminhando, aprendendo a palavra de Deus. O perigo não é uma oposição aberta, mas é a desconexão, a aversão silenciosa. Nada mais é enganoso do que uma fé que conserva o nome, mas perdeu a vida. Eu tenho fé, mas vem uma situação, a pessoa desaparece, a pessoa começa a brigar com Deus, a pessoa começa a se revoltar. Há ramos que permanecem presos por um tempo, ainda verdes aos olhos humanos, mas sem seiva. A aparência engana, o hábito sustenta. A pessoa está anos na igreja, mas não está ligado na videira. O hábito sustenta, a rotina mantém, até que a secura se torna evidente. Jesus não descreve esse processo como um processo repentino, mas progressivo. Primeiro, não permanece. Depois seca. Depois é recolhido. Muitos imaginam que a fé se perde apenas por grandes quedas morais. Mas em João 15 mostra outro caminho da ruína. A negligência da comunhão. O ramo não seca porque odeia a videira. Seca porque ele parou de depender da videira. Não é rebelião barulhenta, é independência tranquila. O maior inimigo da vida é o contentamento sem ligação. Tá bom, eu vou na igreja, eu pertenço à ICT,
ou eu pertenço à igreja presbiteriana, ou eu pertenço à igreja assembleia, ou à batista. Tá bom, eu vou lá, eu dou meu dízimo, eu faço alguma coisa, tá muito bom. O maior inimigo da vida é o contentamento sem ligação. Quando alguém deixa de permanecer, a fé começa a ser um rótulo. Você já leu algum rótulo? Certamente, de um medicamento, de um alimento. Você já leu o rótulo? No rótulo tem todas as informações daquele produto, não é isso? Para que serve, a frequência para tomar, a idade, está tudo certo. Mas a pergunta que eu quero fazer: nesse rótulo está o conteúdo? Não. Assim é a fé. Você pode ter toda a dimensão do que é fé, de como ela funciona, falar que você tem fé, mas se dentro de você não tiver esse conteúdo da fé, vai ser um rótulo. As palavras continuam corretas, os gestos continuam familiares, é crente, tem a Bíblia, fala versículo, está indo na igreja, mas o coração não pulsa com a vida de Cristo. A oração vira uma formalidade, a palavra vira informação, o pecado já não fere como antes, pedir perdão e arrependimento se torna raridade, o zelo esfria, não por falta de conhecimento, mas por falta da seiva da videira. Jesus não diz que o ramo que não permanece cai imediatamente. Ele diz que seca. A secura é perigosa, porque não dói no começo. Ela apenas tira a sensibilidade. O cristão ainda está ali, mas sem frescor, sem fruto, sem alegria profunda. Há pessoas que frequentam a igreja por anos, depois da vida espiritual ter partido. Elas não perceberam quando a ligação foi enfraquecida. O texto que nós lemos é severo, porque a realidade é severa. Lançam no fogo e ardem. Jesus não suaviza as consequências, ele não ameaça, ele apenas descreve. Onde não há vida, não há permanência. Onde não há permanência, não há fruto que resista ao juízo. Essa verdade não foi gerada para gerar pânico, mas para despertar a vigilância. O erro de muitos é achar que um encontro no passado garante uma comunhão presente, que uma experiência sustenta uma ligação atual. Mas João 15 fala no presente contínuo, isto é, no gerúndio, permanecer continuamente. No dia 10 de janeiro de 1987, eu comecei oficialmente a namorar minha esposa. O pai dela, obrigado, Abel. Eu fui na casa dela, conversei com o pai, com a mãe, pedi autorização, pedi a bênção deles, e a gente saiu para jantar, para comer um lanche. Eu até recebi uma mordida do cachorro dela no dia desse que eu fui lá, mas eu permaneci fiel. E imagine só, se desde 87, naquele dia, eu nunca mais tivesse encontrado minha esposa. Nunca mais. E hoje, dia 12 de abril de 2026, eu a encontrasse novamente. Aquele amor, aquele desejo de caminhar com ela, que eu tive lá em 2087, será que estava tão aquecido
hoje como estava naquele dia? Certamente que não. Certamente que não. É assim com Deus. Todos nós aqui em um momento tivemos um encontro com o Senhor, amém? E aquele encontro, você lembra, aquele encontro foi importante na sua vida, mudou o rumo da sua vida, transformou. Você pode ter chorado, você pode ter se alegrado, pulado, eu não sei, cada um tem uma experiência especial com Deus, mas eu tenho certeza que você teve que investir nesse relacionamento, espero que sim. Você teve que orar, estudar a palavra, buscar ser cheio do Espírito Santo, buscar obedecer a palavra de Deus, está tudo certo, para que isso cresça, que isso desenvolva dentro de você. Então, eu não posso viver de uma única experiência no passado, para garantir que hoje a minha comunhão está grandiosa, está mudada, não, a cada dia, a cada momento. A fé viva precisa ser exercitada diariamente, não para se manter viva por um esforço, mas para continuar dependente da fonte correta. Há também um outro perigo sutil que a passagem fala, é de confundir a disciplina religiosa com a permanência. É possível manter práticas espirituais e ainda assim não permanecer. Eu acho que o microfone acabou porque eu estou falando muito, né? Mas já vou terminar. A fé que não se alimenta de Cristo acaba se alimentando de si mesma, e isso é morte certa. Esse texto nos chama a examinar não apenas o que fazemos, mas de onde buscamos a nossa força para a vida. Vivemos da videira ou da memória? Vivemos da comunhão ou do costume? Vivemos da dependência ou do desempenho? Da placa da igreja ou de uma vida comprometida com Cristo? Da onde você vive? Permanecer não é um detalhe da vida cristã, é a própria vida cristã. João 15, de 4 a 7, não deixe espaço para uma neutralidade. A gente tem percebido, olha, tem a esquerda, a direita, o centro. Não. Permanecer não é um detalhe da vida cristã, é a própria vida cristã. O texto que a gente leu não deixa espaço para neutralidade. Ou se permanece, ou se seca. Não tem a terceira via. Essa verdade é dura, mas misericordiosa. Dura por quê? Porque ela nos confronta. Misericordiosa por quê? Porque ela nos chama ao retorno. Enquanto há consciência, há o convite, permanecer ligado na videira. Se hoje você percebe sinais de secura, perda de sensibilidade, frieza na oração, distanciamento da palavra, não ignore, não use
de raciocínio. Não se console com aparência. Volte para a videira. A vida não é restaurada por esforço, mas por reconexão. Porque enquanto houver permanência, há vida. Mas, quando a fé se torna apenas um nome, o fim é a secura. Há uma diferença brutal, e quase ninguém fala sobre ela. A diferença de estar perto de Cristo e permanecer em Cristo. Você pode conhecer as palavras de Jesus e ainda assim não viver ligado a Ele. Você pode cantar sobre a cruz, falar da graça, defender a doutrina e ainda assim estar seco por dentro. É exatamente para esse tipo de gente religiosa ativa, mas desconectada, que Jesus diz: permanecei em mim. Não é um convite poético, é uma advertência espiritual. Jesus não disse: visite-me de vez em quando, todo domingo está ótimo, se você for na igreja, todo domingo está tudo certo. Não. Visite-me de vez em quando, não. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Não é um pouquinho, eu vou fazer um pouco. Não. Se você não estiver permanentemente ligado na videira, você não pode fazer nada. E nada é nada mesmo. O problema é que muitos querem os frutos de Cristo sem a dependência de Cristo. Querem paz sem rendição, poder sem permanência. Querem bênção sem comunhão. Mas o ramo não escolhe quando mas o ramo não escolhe quando ele se conecta à videira. Ele está ligado ou ele está morto. Permanecer em Cristo não é um sentimento espiritual elevado, não é um momento de culto intenso, não é uma fase da vida cristã, é uma posição contínua de dependência, onde você não vive mais a partir de si mesmo. É quando sua força acaba e você para de fingir que tem alguma. Hoje, a pergunta não é se você acredita em Jesus. A pergunta é: você vive dele? Há muitos que falam de Cristo, mas poucos que respiram de Cristo. Somos aqueles que falam de Cristo ou aqueles que respiram de Cristo? Conhecer a Bíblia, falar o que Cristo falou, servir, louvar, orar, não significa que estamos permanecendo nele. Precisamos permanecer nele. Onde há permanência verdadeira, haverão momentos que o Senhor interrompe caminhos. Aonde há permanência verdadeira, haverão momentos que o Senhor fecha as portas. Aonde há permanência verdadeira, haverão momentos que Ele vai retirar apoio, Ele vai desfazer seguranças, não para destruir o ramo, mas para livrá-lo de tudo que ameaça a vida que flui da videira. A poda dói. Por quê? Porque ela mexe em coisas que nós estamos acostumados. Às vezes a poda corta aquilo que nos dava prazer. Outras vezes ela remove aquilo que nos dava identidade. Em alguns casos ela tira ministérios, planos ou relações que pareciam boas, elas são tiradas. Jesus nunca disse que tudo que cresce em nós vem dele. Algumas coisas crescem ao redor da vida espiritual e começam a competir com Cristo. Permanecer em Cristo é aceitar essa obra silenciosa e muitas vezes incompreendidas. É confiar que o Pai sabe exatamente aonde cortar. É crer que nada é retirado sem propósito. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mas o ramo que permanece não é lançado fora. Ele é tratado, ele é preparado para frutificar mais. Deus ama tanto a santidade do seu povo, que prefere vê-los
sofrer do que vê-los estéreis. O Senhor quer ver você e eu dando fruto. Isso fere a nossa ideia distorcida, que associa a bênção apenas ao conforto, mas Jesus associa a bênção à frutificação. Que nesta noite, nós saiamos daqui, convictos, certos, compromissados, que estamos sim ligados na videira verdadeira. Que nós temos a palavra de Deus como prumo, como regra, como obediência, como compromisso na nossa vida. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você, meu irmão. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua mensagem ela é poderosa para transformar, para mudar, para alinhar a nossa vida de acordo com a tua vontade, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis a vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é a videira verdadeira, Senhor. Nós não queremos, Senhor, que nada em nós, Senhor, esteja, Senhor, fora dessa videira verdadeira. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, ilumine a nossa vida, ilumine o nosso interior. Tira aquilo, Senhor, que porventura cresceu, porventura, Senhor, está nos afastando, Senhor, desta seiva maravilhosa que é permanecer ligado à videira verdadeira, Senhor. Nós queremos, Senhor, produzir frutos que glorifiquem o teu nome, que te exaltem, Senhor. Tu sabes exatamente aquilo que precisa ser mudado em nós. Mostra-nos, Senhor. Faz que o nosso coração seja um coração realmente convertido à tua vontade, Senhor, transformado por ti, Senhor, que sejamos, Senhor, aquilo que realmente tu queres que sejamos, ó Pai. Tira de nós o nosso eu, tira de nós a nossa vontade, tira de nós aquilo, Senhor, que tem, Senhor, dificultado e impedido o teu agir, Senhor. Nós queremos que o nosso eu diminua cada vez mais, para que Cristo resplandeça em nós, transforma a nossa vida, muda o nosso interior, Senhor. Trabalha, Senhor, na vida de cada um, que saiamos daqui, Senhor, com esse desejo ardente, Senhor, dessa convicção de estarmos, Senhor, conectados na videira verdadeira, e que a vida, Senhor, volte a fluir em nós, a vida de Jesus Cristo volte a fluir para a honra e glória do teu nome. Que sejamos, Senhor, essas vidas transformadas, luz e sal, aonde o Senhor tem nos colocado, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus...